Você tem 23 anos. Está lavando roupas no rio quando o feitor grita seu nome. Você congela. Seu coração dispara. Porque você sabe exatamente o que isso significa. Mas o que vai acontecer hoje é pior do que qualquer coisa que você já viveu. No Brasil colonial, sua vida não te pertence. Seu corpo não te pertence. Até seus pensamentos parecem observados. Há meses, você vive entre a senzala e a casa grande, sem saber qual dos dois lugares te causa mais medo. Às vezes, você acorda com a sensação de que esqueceu sua própria voz, de que a pessoa que você foi um dia ficou para trás, perdida em algum canto da África ou enterrada na terra vermelha desta fazenda. Você tenta lembrar do rosto da sua mãe, do som da sua língua materna, mas até estas memórias começam a se dissolver, como fumaça. E hoje, algo vai mudar. O sol ainda está alto quando o feitor aparece na margem do rio. Ele não precisa dizer nada, só faz um gesto com a cabeça em direção à casa grande. Você sente suas mãos tremerem dentro d'água fria. As outras mulheres ao seu redor abaixam os olhos. Ninguém te olha diretamente, porque todas sabem o que significa ser chamada nesse horário. Todas já passaram por isso, ou conhecem alguém que passou. Você levanta devagar, água escorrendo das suas roupas molhadas. Cada passo em direção à casa parece mais pesado que o anterior. E uma pergunta não sai da sua cabeça. Por que hoje é diferente? Por que te chamaram mais cedo? O caminho até a casa nunca pareceu tão longo. Seus pés descalços afundam na terra úmida. O sol queima suas costas, mas você nem sente. Sua mente está em outro lugar, tentando se preparar, tentando se proteger do que está por vir. Você passa pela horta, pelas árvores de manga, pelo terreiro onde o café seca ao sol. Cada parte desta fazenda foi construída com sangue e suor de pessoas como você. Mas nada aqui te pertence, nem mesmo seu próprio corpo. Você entra pela porta dos fundos, como sempre. A cozinha está vazia. Estranho. Normalmente há pessoas por toda parte. Panelas no fogo, escravas preparando comida, movimento constante. Mas hoje, silêncio. O corredor que leva aos quartos da família é longo. Quadros nas paredes, móveis de madeira escura. Tudo limpo, polido, pelo trabalho de mãos como as suas. Mas hoje, o silêncio é diferente. Pesado. Como se a própria casa estivesse segurando a respiração. Você passa pela sala de jantar e vê a esposa do senhor sentada. Ela está bordando algo concentrada no tecido. Não levanta os olhos quando você passa, mas você sente o peso do olhar dela. Um olhar que não é de ignorância. É de quem sabe exatamente o que acontece nesta casa e escolhe não ver. Porque se ela admitir que sabe, terá que fazer algo a respeito. E isso nunca acontecerá. É mais fácil fingir. É mais confortável olhar para o bordado e deixar que tudo continue como sempre foi. Você continua andando. Seus passos são silenciosos no chão de madeira. O corredor parece não ter fim. Porta após porta. Cada uma escondendo seus próprios segredos. Suas próprias histórias de sofrimento. E aquela pergunta volta, mais forte agora. O que vai acontecer quando você chegar no quarto? Você para diante da porta. A porta que você conhece tão bem. A porta que você aprendeu a temer. E por um segundo, permite-se lembrar de como chegou aqui. Você não nasceu nesta fazenda. Há 2 anos foi vendida, separada da sua família. Você ainda lembra daquele dia. O momento em que te arrancaram dos braços da sua mãe. Os gritos dela, as suas próprias lágrimas. A sensação de que seu coração estava sendo partido ao meio. Trazida para cá porque era jovem, porque tinha boa aparência, disseram. Na primeira semana, te chamaram de mucama. Criada de quarto, disseram. Você pensou que seria apenas trabalho doméstico. Arrumar camas, limpar quartos, servir água. Mas todos sabiam o que isso realmente significava. Era um código. Um disfarce para esconder o horror em palavras bonitas. Mucama.
Que palavra bonita para descrever o inferno que você está vivendo. De dia você lava, cozinha, limpa, carrega a água do poço, varre o chão, prepara as refeições, serve a mesa. De noite, você se torna outra coisa. Algo que ninguém nomeia, mas todos conhecem. Algo que te faz querer arrancar sua própria pele. Você não é vista como pessoa, é vista como propriedade. Como algo que pode ser usado quando ele quiser. Sem permissão, sem escolha, sem voz. Você tentou recusar uma vez, só uma vez. As cicatrizes nas suas costas ainda ardem quando chove. E a pior parte: amanhã de manhã, todos vão agir como se nada tivesse acontecido. A esposa vai tomar seu café com leite. O feitor vai gritar ordens no terreiro. Os filhos do senhor vão brincar no quintal. E você vai voltar para o rio, lavar as roupas e fingir que sua alma não está sendo rasgada em pedaços, noite após noite. Você aprendeu a se dividir em duas. A pessoa que existe durante o dia, que trabalha, que obedece, que mantém o rosto neutro. E a pessoa que existe à noite, que tenta sobreviver, que foge para dentro da própria mente, que conta os segundos até que tudo termine. Mas hoje, algo vai mudar. Você sente uma tensão que não estava lá antes. Um peso que te faz querer correr. Mas para onde? Não há para onde correr. Esta fazenda é sua prisão. Este corpo é sua prisão. Esta vida é sua prisão. Você respira fundo. Coloca a mão na maçaneta. Ela está gelada apesar do calor do dia. Você empurra a porta. Ela range devagar como se estivesse reclamando de ser aberta. O quarto está em penumbra. Cortinas fechadas, bloqueando a luz do sol da tarde. O cheiro de álcool barato misturado com suor e raiva. Um cheiro que você reconheceria em qualquer lugar. Um cheiro que te faz sentir náusea. Ele está lá, sentado na beira da cama. Mas o olhar não é o mesmo de outras noites. Não é aquele olhar que você aprendeu a reconhecer. Não é desejo, é fúria. É algo mais escuro, mais perigoso. Você ouviu os rumores na senzala ontem à noite. As conversas sussurradas depois que o feitor apagou as lanternas. Diziam que ele perdeu dinheiro. Muito dinheiro. Que a colheita de café não foi boa este ano. Que os grãos apodreceram com as chuvas. Que credores estão cobrando. Que a esposa do humilhou em frente a visitas importantes, chamando-o de incompetente na própria mesa de jantar. E agora você entende. Agora tudo faz sentido. A tensão na casa, o silêncio na cozinha, o olhar da esposa, tudo se encaixa como peças de um quebra-cabeça macabro. Hoje não é sobre o que ele quer de você, é sobre o que ele precisa fazer para se sentir poderoso de novo, para descontar a humilhação, a falência, a raiva que não pode direcionar para quem realmente o machucou. Ele não pode bater na esposa, não pode gritar com os credores, não pode recuperar o dinheiro perdido. Então ele escolhe você. Porque pode. Porque ninguém vai impedi-lo. Porque sua dor não importa para ninguém nesta fazenda. Porque você não tem voz, não tem direitos, não tem proteção. Você é o alvo mais fácil, o alvo mais seguro. Ele levanta da cama, devagar, cambaleante. A garrafa de cachaça na mesa está quase vazia. Você conta quantos passos ele dá até chegar perto de você. 1, 2, 3. Seu corpo inteiro treme. Você recuou um passo, instinto. Mas não há para onde ir. A porta se fecha atrás de você. Você nem viu quem a fechou. Talvez tenha sido o vento. Talvez tenha sido o destino. Talvez não faça diferença. E quando ele te agarra pelo braço, os dedos apertando forte demais, deixando marcas que vão durar dias, quando ele te empurra, quando tudo começa, você faz o que sempre faz. Você desliga. Vai para algum lugar distante na sua mente. Para a África. Para a aldeia onde você nasceu. Para os braços da sua mãe cantando aquela canção de ninar que você está começando a esquecer. Para o rio onde você brincava quando criança. Para qualquer lugar. Qualquer memória. Qualquer fantasia que não seja aqui. Que não seja agora. Que não seja isso. Você deixa seu corpo aqui. Mas sua mente escapa. É a única liberdade que você tem.
A única coisa que ele não pode controlar completamente. Então você se agarra a isso, a essa pequena fuga, a esse pequeno pedaço de você que ainda é seu. O tempo não existe mais. Pode ser minutos, pode ser horas. Você não sabe, não quer saber. Só quer que termine. Só quer respirar de novo. Só quer voltar para a senzala e esquecer. Esquecer, esquecer. Quando termina, você arruma sua roupa com as mãos trêmulas. Ele já virou de costas, procurando a garrafa de novo. Você não existe mais para ele. Você serviu seu propósito. Agora é apenas um móvel, menos que um móvel. Você abre a porta, desce as escadas pelos fundos, segurando no corrimão porque suas pernas mal te sustentam. Cada degrau é uma conquista. Cada passo é uma vitória silenciosa de ainda estar viva, de ainda estar de pé. Sua pele arde. Seu corpo dói em lugares que você nem sabia que podiam doer. Mas a dor física não é a pior parte. Nunca é. A pior parte é a dor que você não consegue localizar. A dor que está em todo lugar e em lugar nenhum. A dor na alma. A pior parte é saber que amanhã vai acontecer de novo. E depois de amanhã. E no próximo mês. Até que você seja descartada. Vendida para outra fazenda. Ou simplesmente morra. Seja de doença, de parto, de exaustão ou de tristeza. Porque sim, pessoas morrem de tristeza. Você já viu acontecer. Você atravessa o quintal. A noite está caindo. As estrelas começam a aparecer no céu. As mesmas estrelas que brilhavam sobre a África. As mesmas estrelas que sua mãe deve estar olhando agora, se ainda estiver viva. Você não sabe. Provavelmente nunca vai saber. Você volta para a senzala em silêncio. Empurra a porta de madeira rachada. O cheiro de suor, fumaça e humanidade te recebe. É um cheiro ruim, mas é seu cheiro. É casa, da forma mais triste possível. As outras mulheres te olham. Elas sabem. Sem palavras. Apenas sabem. Está nos seus olhos, no jeito que você se move, na forma como você não consegue olhar para ninguém diretamente. Uma delas, a mais velha, aquela que trabalha na cozinha há 20 anos, te oferece água num copo de barro rachado. Você bebe. A água está morna, mas é a coisa mais gentil que alguém fez por você hoje. Outra mulher, mais jovem, talvez da sua idade, te oferece um pano úmido. Você pega, limpa o rosto, as mãos, tenta limpar mais do que só a de suja. Vocês não falam sobre o que aconteceu. Nunca falam, porque falar tornaria real demais, e vocês precisam sobreviver. A sobrevivência exige certo nível de negação, certa capacidade de acordar no dia seguinte e continuar, de não deixar que o horror te consuma completamente. Você se deita no seu canto, uma esteira fina sobre o chão de barra batida. Seu travesseiro é um saco cheio de olhas secas, mas hoje parece um lugar mais seguro do mundo, porque aqui ninguém pode te tocar, pelo menos até amanhã. Mas há algo que ninguém te disse quando você chegou aqui, algo que você só entende agora, deitada no escuro ouvindo a respiração pesada das outras mulheres. Você não está sozinha. Não só aqui, nessa senzala, mas em toda parte, em toda a história. Milhares de mulheres como você viveram essa mesma história. Nesta fazenda, em outras fazendas, em engenhos de açúcar no Nordeste, em minas de ouro em Minas Gerais, em casas nas cidades, por todo o Brasil colonial. Durante séculos, mais de 300 anos. Mulheres cujos nomes foram apagados, cujas vozes foram silenciadas, cujos corpos foram usados e descartados, como se não fossem nada, como se não tivessem sonhos, medos, esperanças, como se não fossem humanas. Mulheres que tiveram filhos que não puderam criar, que viram esses filhos serem vendidos, que amamentaram os bebês das senhoras enquanto seus próprios choravam de fome. Mulheres que foram estupradas sistematicamente e depois culpadas por isso, chamadas de sedutoras, de tentadoras, como se tivessem alguma escolha. A história oficial não fala sobre elas. Os livros didáticos mencionam a escravidão, claro. Falam dos navios negreiros
do trabalho nas plantações, dos castigos físicos. Mas raramente falam sobre isso. Sobre a violência sexual sistemática. Sobre as mucamas. Sobre o que realmente significava ser uma mulher escravizada numa sociedade onde você era propriedade de outra pessoa. Porque é mais fácil falar sobre trabalho forçado do que sobre estupro sistemático. É mais confortável discutir economia do que admitir que a construção deste país envolveu a violação de milhões de mulheres. Mas hoje, você lembrou da existência delas. Hoje, você ouviu uma história que raramente é contada. Uma verdade que foi enterrada junto com essas mulheres. Uma parte da nossa história que preferimos esquecer, porque é dolorosa demais para encarar. O Brasil foi construído sobre essa dor, sobre essa violência sistemática, sobre milhões de vidas que foram quebradas para que outras pudessem prosperar. As grandes casas, as fazendas, a riqueza colonial. Tudo isso tem sangue na fundação, tem lágrimas nas paredes, tem gritos silenciados nos porões da história. E a única forma de honrar essas mulheres é não esquecer, é contar suas histórias, é reconhecer que o que aconteceu com elas não foi coisa do passado. Não foi apenas parte de uma época diferente com valores diferentes. Foi um crime, foi uma injustiça monumental. Foi uma violação de tudo que faz de nós humanos. E as consequências ainda estão aqui, na forma como vemos raça neste país, na forma como tratamos mulheres negras, na forma como certas violências são normalizadas, ignoradas, minimizadas. O passado não passou. Ele ecoa no presente, de formas que nem sempre queremos reconhecer. E é por isso que faço vídeos como este. Porque pesquisar essa história é doloroso. Porque ler os relatos, os documentos, os testemunhos não é fácil. Porque escrever essas palavras exige que eu confronte verdades que me deixam sem dormir. E porque confrontar essa verdade exige coragem de todos nós. Cada vídeo como este leva dias de pesquisa, horas escrevendo e reescrevendo, tentando fazer justiça a essas histórias, sem ser sensacionalista, sem ser desrespeitoso. Tentando encontrar o equilíbrio entre contar a verdade e não retraumatizar. É trabalho emocional pesado, mas é trabalho necessário. Se esse vídeo te impactou, se você sentiu algo ao lembrar dessas mulheres esquecidas, se você entende porque essa história precisa ser contada, deixe seu like. Não é só pelo vídeo, é por elas. É para que suas histórias não sejam apagadas de novo. Para que o algoritmo mostre isso para mais pessoas, para que mais gente saiba, para que mais gente lembre. Compartilhe. Mande para aquele amigo que precisa ver isso. Comente o que você sentiu. Sua reação importa. Seu engajamento faz diferença. Cada comentário, cada compartilhamento é uma forma de dizer: essas mulheres existiram e eu não vou esquecer. Inscreva-se no canal para mais histórias que a escola não te contou. Para mais verdades incômodas que precisam ser ditas. Para mais episódios de A Verdade Crua. Porque a história real é sempre mais complexa, mais dolorosa e mais importante do que aquela que nos ensinaram. E ative o sininho, porque esse tipo de conteúdo é exatamente o que o YouTube não quer promover. Vídeos que fazem você pensar, que te incomodam, que te tiram da zona de conforto. Então eu preciso da sua ajuda para que chegue a quem precisa ver. Porque essa é a verdade crua. Uma verdade que não pode mais ser enterrada. Uma verdade que não pode mais ser silenciada. Uma verdade que pertence a milhões de mulheres cujos nomes nunca saberemos, mas cujas vidas merecem ser lembradas. Obrigado por assistir até o final. Obrigado por ter coragem de ouvir. Obrigado por lembrar delas. Até o próximo vídeo.